Código azul! Trauma grave chegando! O grito ecoa pelos corredores brancos do hospital, enquanto as macas são empurradas freneticamente. Sangue mancha o piso imaculado, monitores apitam em desespero. É mais um dia normal na emergência, até que não é. Helena congela no meio do corredor, o prontuário escorregando de suas mãos e atingindo o chão com um baque surdo. Ali, naquela maca ensanguentada, está o homem que destruiu sua vida há 1 ano. O mesmo homem que a abandonou grávida agora luta pela vida diante dela. E ela é a única enfermeira disponível para salvá-lo. Enfermeira Santos, precisamos de você agora. O destino, às vezes, tem um senso de humor cruel. Prepare-se para uma história repleta de reviravoltas, emoções intensas e um amor que nem mesmo o destino conseguiu apagar. Deixe o like e comente. Você acha que algumas segundas chances são merecidas? A voz do Dr. Martins corta através da névoa de choque que a envolve. Helena força suas pernas a se moverem, seus anos de treinamento assumindo o controle sobre suas emoções turbulentes. Homem, 32 anos, colisão frontal na Marginal Tietê. Um dos paramédicos relata rapidamente enquanto empurram a maca. Possível traumatismo craniano, múltiplas fraturas, pressão arterial despencando. O rosto dele está quase irreconhecível sob o sangue e os hematomas. Mas Helena reconheceria aquele maxilar forte em qualquer lugar. Reconheceria aquelas mãos que um dia a acariciaram com tanto amor e depois a empurraram para longe sem explicação. Tiago Mendonça, o homem que prometeu amor eterno e desapareceu sem deixar rastros. Santos, preciso de acesso venoso agora. Dr. Martins comanda. Suas mãos já trabalhando para estabilizar o paciente. Helena se move automaticamente, suas mãos tremendo levemente enquanto prepara o material. Cada segundo é crucial. Cada movimento pode significar a diferença entre a vida e a morte. Pressão 80-40 e caindo. Precisamos de sangue tipo o negativo. Pupilas reagindo lentamente. As vozes ao seu redor se misturam enquanto ela trabalha. Seu coração batendo tão forte que parece querer escapar do peito. Uma parte dela quer correr, fugir dali, proteger-se da torrente de emoções que ameaça engolfá-la. Mas a enfermeira, nela, a profissional que jurou salvar vidas, permanece. Suas mãos encontram a veia na primeira tentativa, mesmo com o tremor. O sangue dele mancha suas luvas enquanto ela conecta o soro. É surreal pensar que este mesmo sangue corre nas veias do pequeno Miguel, seu filho de 8 meses que dorme tranquilo na creche do hospital. Ele está entrando em choque, alguém grita. O monitor cardíaco começa a emitir um som agudo e contínuo. Linha reta. Iniciando o protocolo de ressuscitação. Dr. Martins posiciona as mãos sobre o peito de Tiago. Santos, prepare a adrenalina. Helena se move como em um sonho, preparando a medicação enquanto observa o corpo de Tiago saltar com cada compressão. Memórias invadem sua mente sem permissão. A última vez que o viu, estava com 3 meses de gravidez. Tinha preparado um jantar especial para contar a novidade. Ele nem apareceu. Apenas uma mensagem fria no celular. Preciso de um tempo, não me procure. Carregando o desfibrilador, o som do choque elétrico atrás de volta ao presente. O corpo dele arqueia na maca, as semanas de ligações não atendidas. As mensagens sem resposta. A descoberta de que ele havia se mudado do apartamento, trocado de emprego, desaparecido completamente. Ainda sem pulso, continuando compressões, as noites chorando abraçada à barriga que crescia, o medo de criar uma criança sozinha, a raiva que lentamente se transformou em determinação, mais uma carga, afastem, o nascimento de Miguel, a alegria misturada com a dor de saber que seu filho nunca conheceria o pai, a promessa que fez a si mesma de que seria suficiente, que seu amor compensaria a ausência dele.
Temos pulso. A voz do Dr. Martins corta através de suas memórias. Ritmo sinusal voltando. Helena solta a respiração que nem percebeu que estava segurando. Suas pernas tremem e ela precisa se apoiar na maca para não cair. Bom trabalho. Equipe, Dr. Martins declara, passando a mão pela testa suada. Vamos levá-lo para a tomografia e depois direto para o centro cirúrgico. Enquanto a equipe se prepara para mover Tiago, Helena finalmente permite que seus olhos percorram o rosto dele. Sob o sangue e os hematomas, ainda é o mesmo homem que aparece todas as noites em seus sonhos. Às vezes, como o príncipe encantado que a fez acreditar no amor. Outras, como o vilão que despedaçou seu coração. Santos, Dr. Martins a chama, suavemente notando sua palidez. Você está bem? Ela força um sorriso profissional. Sim, doutor, só foi intenso. Você fez um excelente trabalho. Ele elogia, fazendo anotações no prontuário. Preciso que você fique responsável por este paciente quando ele voltar da cirurgia. É nosso caso mais crítico hoje. O destino realmente tem um senso de humor. É cruel, claro, doutor. Ela responde automaticamente, anos de profissionalismo mascarando o turbilhão em seu peito. Quando finalmente fica sozinha na sala de emergência, Helena permite que suas pernas cedam. Sentada no chão frio, cercada por embalagens de material médico usado e manchas de sangue, ela tenta processar os últimos 15 minutos que viraram seu mundo de cabeça para baixo. Tiago está de volta. O homem que ela amou com toda a sua alma e odiou com igual intensidade. O pai que nunca soube da existência do próprio filho. E agora, por alguma ironia do destino, sua vida está literalmente nas mãos dela. Seu telefone vibra no bolso do uniforme. É a creche avisando que Miguel acordou da soneca. Seu pequeno milagre, a razão pela qual ela se forçou a levantar todas as manhãs quando tudo parecia impossível. Helena se levanta lentamente, limpando lágrimas que nem percebeu que havia derramado. Em algumas horas, Tiago sairá da cirurgia e ela terá que encará-lo novamente. Terá que cuidar dele, monitorar seus sinais vitais, tocar aquele corpo que um dia conheceu tão intimamente. O que acontecerá quando ele acordar? Ele a reconhecerá. Pedirá desculpas? Exigirá explicações sobre o filho que ela escondeu? Ou simplesmente a ignorará, como fez há 1 ano? Tantas perguntas sem resposta. Tantas emoções não resolvidas. Tanto medo e raiva e amor. Sim, amor. Porque por mais que tentasse, nunca conseguiu arrancar completamente Tiago de seu coração. Mas agora não é hora para isso. Agora ela precisa ser forte, profissional, focada. Precisa ser a enfermeira. Helena Santos, não a mulher que foi abandonada grávida. Enquanto caminha em direção à creche para buscar Miguel, Helena respira fundo, endireitando os ombros. Ela sobreviveu ao abandono. Sobreviveu à gravidez sozinha, sobreviveu ao parto, às noites em claro, aos desafios de ser mãe solteira. Ela sobreviverá a isso também. Mas uma coisa é certa, desta vez será ela quem ditará as regras do jogo. Desta vez será ela quem decidirá o que Tiago merece saber sobre ela, sobre o passado, sobre o filho que ele nunca quis conhecer. O destino pode ter trazido Tiago de volta à sua vida, mas Helena não é mais a mesma mulher que ele abandonou. Ela é mais forte agora, e desta vez ela está no controle. O centro cirúrgico do Hospital São Lucas permaneceu ocupado por mais de 6 horas. Helena passou cada minuto desse tempo dividida entre seus deveres com outros pacientes e as frequentes checagens no painel eletrônico que mostrava o status das cirurgias em andamento. Sala 3. Mendonça, Tiago. Status. Em procedimento. As palavras piscavam no monitor como um lembrete constante de que ela não estava sonhando. Enquanto organizava medicações e checava sinais vitais de outros pacientes, sua mente não parava de voltar para o homem que naquele exato momento lutava pela vida a poucos metros dela. Helena,
A voz suave de Clara, sua melhor amiga e colega de plantão, a tirou de seus pensamentos. Miguel está pedindo mamar. Quer que eu o traga? O coração de Helena se apertou. Seu pequeno príncipe sempre sabia quando ela mais precisava de seus abraços. Por favor, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Só não o traga para este andar. Clara assentiu, compreensiva. Era a única pessoa no hospital que conhecia toda a história, que sabia exatamente quem era o homem da sala 3. 15 minutos depois, Helena embalava Miguel em seus braços na sala de descanso dos funcionários, respirando o cheirinho de bebê que sempre acalmava seu coração. Seus dedos traçavam os traços do rostinho que tanto lembrava o pai, o mesmo formato de olhos, o mesmo queixo forte. Enfermeira Santos? Uma voz interrompeu o momento. Dr. Martins está solicitando sua presença na sala de recuperação. O momento havia chegado. Helena entregou Miguel de volta aos cuidados de Clara, ajustou seu uniforme e caminhou em direção à sala de recuperação, cada passo ecoando no corredor silencioso. Seu coração martelava contra o peito enquanto se aproximava do leito onde Tiago repousava. Ah, Santos! Dr. Martins a cumprimentou, seu rosto demonstrando cansaço após a longa cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, mas havia sempre um mas. Tivemos que induzir o coma para reduzir o inchaço cerebral. Ele continuou, folheando o prontuário. E quando ele acordar, precisamos estar preparados para possíveis sequelas neurológicas. Helena absorveu a informação profissionalmente, seus olhos fixos nos monitores, evitando olhar diretamente para Tiago. Mas era impossível ignorar sua presença. Mesmo inconsciente, mesmo coberto de curativos e tubos, ele ainda tinha aquele magnetismo que sempre a atraiu. Quanto tempo até... Ela começou a perguntar. Vamos começar a reduzir a sedação em 24 horas, Dr. Martins respondeu. Santos, você é nossa melhor enfermeira de trauma. Preciso que fique responsável por este caso. Era como se o universo estivesse rindo dela. Sim, doutor, ela respondeu automaticamente, anos de profissionalismo mascarando seu turbilhão interno. As próximas 24 horas foram uma tortura. A cada 2 horas, Helena precisava entrar no quarto para checar os sinais vitais, trocar medicações, verificar os drenos. Cada momento era uma batalha entre a profissional dedicada e a mulher magoada. Foi durante uma dessas checagens, no meio da madrugada, que aconteceu. Enquanto ajustava o soro, seus dedos roçaram acidentalmente o braço dele. O contato, mesmo através das luvas, enviou uma corrente elétrica por seu corpo. Memórias invadiram sua mente sem permissão. O primeiro encontro no café da faculdade de medicina, onde ele estudava e ela fazia estágio. O sorriso charmoso quando pediu seu número. A primeira noite juntos, quando ele sussurrou que ela era especial. Os planos para o futuro que nunca chegou. Uma lágrima solitária escapou, caindo sobre o lençol branco. Por quê? Ela sussurrou para o homem inconsciente. Por que você simplesmente desapareceu? O silêncio foi sua única resposta. Na manhã seguinte, quando o Dr. Martins começou a reduzir a sedação, a sala de UTI parecia vibrar com tensão. Helena observava os monitores como um falcão, cada pequena alteração nos sinais vitais fazendo seu coração saltar. Foi no início da tarde que os primeiros sinais de consciência apareceram. Um movimento de dedos, uma alteração no padrão respiratório. E então, lentamente, os olhos de Tiago começaram a se abrir. Helena prendeu a respiração. Senhor Mendonça? Dr. Martins chamou, usando sua lanterna para verificar as pupilas. Pode me ouvir? Um gemido baixo foi a resposta. Os olhos de Tiago, aqueles mesmos olhos castanhos que tantas vezes a fizeram se perder, piscaram confusos. Você está no hospital, o médico continuou. Sofreu um acidente.
Pode me dizer seu nome completo? Tiago. A voz dele saiu rouca, fraca. Mendonça. Bom, sabe que dia é hoje? A confusão no rosto dele era evidente. Eu... Não... É normal estar desorientado, Dr. Martins assegurou. A enfermeira Santos vai cuidar de você. Foi então que os olhos de Tiago encontraram os dela. Helena sentiu seu mundo parar. Esperou pelo reconhecimento, pela surpresa, por qualquer sinal de que ele sabia quem ela era. Mas não havia nada, apenas confusão e desorientação no olhar dele. Oi, ele murmurou, sua voz ainda rouca. Você é minha enfermeira? O chão parecia ter desaparecido sob os pés de Helena. Um ano de raiva, de perguntas sem resposta, de noites chorando, e ele a olhava como se nunca a tivesse visto antes. Sim, ela conseguiu responder, seu profissionalismo como uma máscara protetora. Sou a enfermeira Santos. Nas horas seguintes, ficou claro que a amnésia não era temporária. Tiago lembrava seu nome, sua profissão, conhecimentos básicos, mas os últimos anos eram um vazio em sua mente. Anos que incluíam todo o tempo que passaram juntos. É comum em casos de trauma craniano, Dr. Martins explicou em particular. Ele pode recuperar as memórias com o tempo ou não. Cada caso é único. Helena não sabia se ria ou chorava. O destino tinha um senso de humor peculiar. O homem que escolheu esquecê-la agora realmente não se lembrava dela. Mas havia algo diferente neste Tiago. Sem as memórias dos últimos anos, sem seja lá o que o fez abandoná-la, ele era diferente, mais suave, mais vulnerável. O olhar frio que ela viu pela última vez há 1 ano havia sido substituído por algo mais próximo do homem por quem ela se apaixonou. Enfermeira? A voz dele a chamou enquanto ela ajustava seu soro. Desculpe, mas tenho a sensação estranha de que deveria conhecer você. O coração dela falhou uma batida. Deve ser por causa da medicação. Ela mentiu, verificando os monitores para evitar seu olhar. Não, é diferente, ele insistiu, sua mão tocando levemente o braço dela. É como se eu pudesse confiar em você, como se você fosse importante. Helena engoliu em seco, retirando gentilmente seu braço. Você precisa descansar, Sr. Mendonça. Amanhã faremos mais exames. Enquanto caminhava para fora do quarto, podia sentir o olhar dele queimando em suas costas. O mesmo olhar que um dia a fez acreditar em contos de fadas. No corredor, Helena encostou-se na parede, seu coração batendo descompassado. Em seu bolso, a foto de Miguel parecia pesar 1 tonelada. Seu filho? Não. O filho deles estava a apenas alguns andares de distância, completamente alheio ao fato de que seu pai estava tão perto. O que ela deveria fazer? Contar a verdade? Deixá-lo recuperar as memórias naturalmente? E se ele lembrasse e desaparecesse novamente? Uma coisa era certa. O Tiago que estava naquele leito não era o mesmo homem que a abandonou. Era como se o acidente tivesse apagado. Não apenas suas memórias, mas também as camadas de frieza e distância que o fizeram partir. E isso tornava tudo muito mais complicado, porque era mais fácil odiar o homem que a abandonou grávida. Era mais fácil proteger seu coração do Tiago frio e distante. Mas este Tiago, este homem vulnerável e perdido, que olhava para ela como se pudesse sentir sua importância mesmo sem lembrar, este Tiago a fazia lembrar do motivo pelo qual se apaixonou em primeiro lugar, e isso a aterrorizava mais que qualquer outra coisa. 3 dias se passaram desde que Tiago acordou sem memória. 3 dias de olhares confusos, toques acidentais que enviavam arrepios por sua pele e um turbilhão de emoções que Helena lutava para manter sob controle. A mudança nele era inegável.
O homem frio e distante que a abandonou havia sido substituído por alguém que sorria toda vez que ela entrava no quarto, que agradecia cada pequeno gesto com uma gentileza que fazia seu coração doer. "Bom dia, enfermeira Santos!" Ele a cumprimentou naquela manhã, seu sorriso iluminando o quarto estéril da UTI. "Ou posso chamar você de Helena?" Ela congelou por um momento, suas mãos pausando no meio da checagem dos monitores. "Quem? Ouvi uma das outras enfermeiras te chamando assim", ele explicou, seus olhos fixos nela com aquela intensidade que sempre a desarmava. "É um nome bonito. Combina com você." Helena forçou um sorriso profissional, tentando ignorar como seu coração acelerou. "Obrigada, Sr. Mendonça. Como está se sentindo hoje?" "Melhor", ele respondeu, ainda a observando. "Mas ainda com essa sensação estranha quando olho para você. Como se... Seus sinais vitais estão ótimos." Ela o interrompeu rapidamente, anotando no prontuário. "O Dr. Martins deve passar logo para avaliar sua transferência para o quarto." Era sua rotina agora. Desviar de perguntas muito pessoais, manter a distância profissional, ignorar como seu corpo inteiro parecia vibrar toda vez que estava perto dele. Mas estava ficando cada vez mais difícil, especialmente porque este Tiago era diferente, vulnerável, gentil, como o homem por quem ela se apaixonou, antes que algo o transformasse no estranho que a abandonou. "Helena?" A voz dele a chamou quando ela já estava na porta. Você poderia ficar um pouco, só para conversar?" Ela deveria dizer não. Deveria manter a distância profissional. Deveria... "Claro", ela se ouviu respondendo, voltando para perto do leito. Mas apenas alguns minutos. O sorriso dele fez seu estômago dar uma volta completa. "Sabe", ele começou, ajustando-se na cama. "Tenho tentado lembrar dos últimos anos, mas é como se houvesse uma parede em minha mente. Sei que sou médico, sei onde me formei, mas depois disso, é tudo névoa." Helena sentou na cadeira ao lado do leito, seu coração martelando contra o peito. "É normal em casos de trauma craniano. As memórias podem voltar gradualmente." "E se eu não quiser que algumas memórias voltem?" Ele perguntou suavemente. "Tenho essa sensação de que fiz algo terrível, algo que me tornou uma pessoa que eu não queria ser." O ar pareceu ficar mais pesado no quarto. Helena sentiu suas mãos começarem a tremer. "Por que diz isso?" "É a forma como algumas pessoas me olham", ele explicou, passando a mão pelos cabelos, em um gesto tão familiar que doía, como se eu tivesse machucado alguém. "E quando olho para você..." Nesse momento, o celular de Helena vibrou em seu bolso. A creche. Seu coração gelou quando percebeu que havia deixado sua bolsa parcialmente aberta sobre a mesa próxima à cama. A foto de Miguel, que ela sempre carregava consigo, estava levemente visível. Tiago seguiu seu olhar, e antes que ela pudesse reagir, sua mão já alcançava a bolsa. "Não." Ela tentou impedir, mas era tarde demais. O tempo pareceu parar quando ele pegou a fotografia. Era uma imagem recente. Miguel sorrindo, seus olhos idênticos aos do pai, usando o macacão azul que Clara havia dado de presente. "Que bebê lindo", Tiago comentou, seu polegar acariciando a foto. "É seu filho?" Helena sentiu o ar deixar seus pulmões. Sim. Ele tem algo familiar", ele continuou, franzindo a testa enquanto estudava a imagem. Como se... De repente, ele parou de falar. Sua expressão mudou, como se algo tivesse clicado em sua mente. "Helena", sua voz saiu tremida. "Por que tenho a sensação de que deveria conhecer este bebê?" O monitor cardíaco começou a registrar batimentos mais acelerados. Helena sabia que precisava agir rápido, manter a situação sob controle. "Senhor Mendonça, você precisa se acalmar. Sua pressão está... Não mude de assunto." Ele a interrompeu, sua mão segurando o pulso dela com surpreendente firmeza. "Por favor, há quanto tempo nos conhecemos realmente?"
O toque dele em sua pele era como eletricidade. Memórias inundaram sua mente. O primeiro beijo no estacionamento do hospital. As noites estudando juntos em seu apartamento. Os planos para o futuro. O momento em que descobriu que estava grávida. Helena. Ele sussurrou seu nome como uma prece. Seus olhos fixos nos dela. Eu te machuquei, não foi? É por isso que você me olha assim. Com tanto amor e tanta dor ao mesmo tempo. As lágrimas que ela vinha segurando há dias, finalmente, começaram a cair. Você não lembra, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Talvez seja melhor assim. Não. Ele apertou seu pulso gentilmente. Preciso saber, por favor. Naquele momento, como uma cruel ironia do destino, a porta do quarto se abriu. Clara entrou carregando Miguel nos braços. Helena, desculpe interromper, mas ele está com febre e... O tempo parou. Tiago olhou do bebê para a foto em suas mãos. E então, para Helena. Seus olhos se arregalaram com o reconhecimento súbito. Ele é... Sua voz falhou. Helena, ele é... Miguel. Escolheu aquele momento para sorrir, exibindo a mesma covinha no queixo que seu pai tinha. Meu Deus! Tiago sussurrou, deixando a foto cair. Ele é meu filho! O monitor cardíaco começou a apitar freneticamente. Clara rapidamente saiu com Miguel, enquanto Helena entrava em modo profissional, checando os sinais vitais. Senhor Mendonça, precisa se acalmar. Como? Ele perguntou, ignorando os monitores. Como eu pude? Porque eu... E então, algo em seus olhos mudou. Um flash de memória, talvez. Estava grávida, ele murmurou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Naquela noite, você ia me contar algo importante no jantar, mas eu... Tiago, por favor. Helena implorou, vendo sua pressão subir perigosamente. Agora não é hora. Eu te abandonei, ele continuou, sua voz quebrando. Grávida, sozinha. Como eu pude? Antes que ela pudesse responder, os olhos dele reviraram e seu corpo começou a convulsionar. Código azul! Helena gritou, já iniciando os procedimentos de emergência. Preciso de ajuda aqui! A equipe médica invadiu o quarto segundos depois, mas Helena mal registrava suas presenças. Tudo o que podia ver era Tiago. Não o homem que a abandonou, não o paciente sem memória, mas o homem que amou, o pai de seu filho, agora lutando contra as memórias que começavam a emergir. Quando finalmente conseguiram estabilizá-lo, Helena estava exausta física e emocionalmente. Foi demais para ele, Dr. Martins explicou, ajustando a medicação. O choque do reconhecimento, as memórias voltando, o cérebro precisou se proteger. Ele vai ficar bem? Ela perguntou, sua voz tremendo. Fisicamente, sim. Mas Helena, o médico a olhou com preocupação. Talvez seja melhor transferi-lo para outra enfermeira. Não, ela respondeu firmemente. Preciso estar aqui. Preciso entender, ela queria dizer. Preciso saber por que ele nos abandonou. Preciso saber se o homem que conheci ainda existe sob todas essas camadas de memórias perdidas. Mais tarde, naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Helena voltou ao quarto de Tiago. Ele dormia profundamente, sedado, mas sua expressão não era mais pacífica. Mesmo inconsciente, parecia carregar o peso das verdades recém-descobertas. Sentada ao lado de sua cama, Helena permitiu que suas defesas baixassem por um momento. Sua mão encontrou a dele, seus dedos se entrelaçando como tantas vezes fizeram no passado. Por que você mudou? Ela sussurrou para o quarto silencioso. O que aconteceu com o homem que me prometeu amor eterno? E este homem que está aqui agora? Quem é você realmente? O monitor cardíaco registrou uma pequena alteração, como se mesmo em seu sono profundo ele respondesse ao toque dela. Helena sabia que estava em um ponto sem retorno. As verdades estavam vindo à tona, as memórias emergindo das profundezas, do esquecimento. E quando Tiago acordasse,
Bem, quando ele acordasse, eles teriam que enfrentar não apenas o passado, mas também o futuro. Um futuro que agora incluía um pequeno ser que carregava o melhor dos dois. A questão era qual versão de Tiago acordaria: o homem que a amou, o homem que a abandonou, ou alguém completamente novo. Só o tempo diria. E desta vez, Helena estaria preparada para qualquer resposta. O Hospital São Lucas estava silencioso naquela noite, o tipo de silêncio que só existe nas primeiras horas da madrugada. Helena estava fazendo sua última ronda antes de entregar o plantão, seus passos ecoando suavemente pelos corredores, vazios. Seu coração acelerou quando se aproximou do quarto 405, o quarto de Tiago. Já haviam se passado 2 dias desde a descoberta sobre Miguel, desde a crise que quase o levou de volta à UTI. 2 dias em que ela tentou manter distância, deixando apenas outras enfermeiras cuidarem dele. Mas naquela noite não havia ninguém mais disponível. Pode entrar. A voz dele soou assim que ela bateu levemente na porta. Eu sabia que era você. Helena respirou fundo antes de entrar, preparando sua melhor máscara profissional. Mas nada. Poderia tê-la preparado para a cena que encontrou. Tiago estava de pé próximo à janela, vestindo apenas a calça do pijama hospitalar. Os curativos em seu torso não conseguiam esconder completamente os músculos definidos que ela conhecia tão bem. A luz da lua o banhava de uma forma quase etérea, destacando as sombras em seu rosto. Não deveria estar de pé. Ela conseguiu dizer, sua voz mais rouca do que pretendia. Seus pontos estão bem, ele completou, virando-se para encará-la. Sou médico, lembra? Pelo menos isso eu não esqueci. Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que a fez recuar um passo. Preciso checar seus sinais vitais, ela declarou, movendo-se em direção aos equipamentos. Helena, ele chamou suavemente. Por favor, olhe para mim. Era um pedido simples, mas carregado de tanto significado que fez seu coração falhar uma batida. Lentamente, ela se virou para encará-lo. Tenho sonhado com você, ele continuou, dando um passo em sua direção. Não, não são sonhos. São memórias. Estão voltando uma a uma. O monitor cardíaco, ainda conectado a seu braço por um fio longo, começou a registrar batimentos mais acelerados. Senhor Mendonça? Não. Ele a interrompeu. Não me chame assim. Não quando você costumava sussurrar meu nome entre beijos. Não quando você carregou nosso filho sozinha por 9 meses. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Helena. Você não sabe o que está dizendo. As memórias estão confusas. Lembro do nosso primeiro encontro. Ele continuou dando outro passo em sua direção. No café da faculdade, você derrubou café na minha camisa branca e ficou mortificada. Mas tudo que eu conseguia pensar era em como você ficava linda corada de vergonha. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Como ele podia lembrar de detalhes tão específicos? Lembro da primeira vez que fizemos amor. Sua voz estava mais próxima agora. No seu apartamento pequeno, com aquele ventilador barulhento que não nos deixava dormir nas noites de verão. Lembro do som da sua risada, do cheiro do seu perfume. Para, ela sussurrou, mas não havia força em sua voz. Por favor. Lembro de ter planejado nosso futuro. Ele estava a apenas um passo de distância agora. De ter escolhido o anel, de ter imaginado nossa vida juntos, mas então há uma escuridão. Algo aconteceu, algo que me fez tomar a pior decisão da minha vida. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Helena. Cada palavra dele era uma facada em seu coração, reabrir feridas que ela lutou tanto para fechar. Não sei ainda por que fiz o que fiz. Tiago continuou, sua mão alcançando o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. Mas sei que o homem que te abandonou não era eu, não o verdadeiro eu. O toque dele em sua pele era como fogo,
despertando sensações que ela tentou enterrar por tanto tempo. Como posso confiar em você? Ela perguntou, sua voz tremendo. Como posso saber que não vai desaparecer novamente quando recuperar todas as memórias? Porque agora tenho algo que não tinha antes, ele respondeu, seu olhar intenso fixo no dela. Tenho você e Miguel para me manter ancorado na pessoa que realmente sou. Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi um beijo carregado de um ano de saudade, de arrependimento, de amor que nunca realmente morreu. Suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto, enquanto ela, contra toda a razão, entrelaçava os dedos em seus cabelos. O monitor cardíaco apitava freneticamente, registrando a aceleração dos batimentos de ambos. Mas eles mal notavam. O mundo havia se reduzido àquele momento, aquele beijo que parecia curar e machucar ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Helena percebeu que estava tremendo. Isso não pode acontecer, ela disse, tentando se afastar. Você é meu paciente, eu não posso... Sou o pai do seu filho, ele a interrompeu, ainda segurando sua cintura. Sou o homem que nunca deixou de te amar, mesmo quando algo me fez esquecer isso. Como posso acreditar nisso? Ela perguntou, suas mãos ainda apoiadas no peito dele. Como posso ter certeza de que não é apenas gratidão ou confusão por causa do acidente? Tiago pegou a mão dela e a levou até seu coração. Sente isso? Está batendo assim desde o primeiro momento em que te vi naquela sala de emergência. Mesmo sem memórias, meu coração te reconheceu. Helena fechou os olhos, sentindo as batidas fortes sob seus dedos. Era tão fácil se perder nele novamente, acreditar que tudo poderia ser diferente. Preciso ver nosso filho, ele pediu suavemente. Preciso conhecer Miguel propriamente. Por favor. A menção do nome de seu filho, their filho, a trouxe de volta à realidade. Não sei se estou pronta para isso. Então me dê a chance de provar que mudei, ele implorou. Me deixe reconquistar sua confiança dia após dia. Me deixe conhecer nosso filho aos poucos, no seu tempo. Antes que ela pudesse responder, um barulho no corredor os fez se separar rapidamente. Helena ajustou seu uniforme, tentando recuperar a compostura. Volte para a cama, ela ordenou, sua voz mais firme agora. Preciso terminar minha ronda. Mas quando alcançou a porta, ele chamou seu nome mais uma vez. Helena? Ela parou, sem se virar. Vou lutar por vocês, ele declarou. Não importa quanto tempo leve, não importa o que eu tenha que fazer. Dessa vez, não vou desistir. Ela saiu do quarto sem responder, suas pernas mal a sustentando enquanto caminhava pelo corredor. Seu corpo inteiro ainda vibrava com o beijo, seus lábios formigando com a memória do toque dele. Em seu bolso, a foto de Miguel parecia pesar 1 tonelada. Seu filho merecia conhecer o pai, ter a chance de uma família completa. Mas o medo de se machucar novamente, de ver seu filho se machucar. O resto da noite passou como um borrão. Quando finalmente chegou em casa, exausta física e emocionalmente, Helena foi direto para o quarto de Miguel. Seu pequeno anjo dormia tranquilamente, alheio ao turbilhão de emoções que sua mãe enfrentava. Sentada na poltrona ao lado do berço, observando o rostinho que tanto lembrava Tiago, Helena permitiu que as lágrimas caíssem livremente. O beijo havia mudado tudo. Não era apenas sobre ela agora, era sobre seu filho, sobre segundas chances, sobre acreditar que às vezes o amor é forte o suficiente para superar até mesmo os piores erros. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Se fosse dar uma segunda chance a Tiago, seria no tempo dela, nas condições dela. Dessa vez, ela ditaria as regras, porque agora ela não era apenas Helena, a mulher que foi abandonada. Era Helena, mãe do Miguel, mais forte e mais sábia do que jamais foi. E se Tiago realmente quisesse reconquistar seu coração, teria que provar que merecia não apenas seu amor,
mas também sua confiança. O beijo podia ter despertado sentimentos adormecidos, mas o caminho para um verdadeiro recomeço ainda era longo, e Helena estava determinada a percorrê-lo com cautela, por mais que seu coração implorasse para correr. Uma semana havia se passado desde o beijo, uma semana de olhares roubados nos corredores, de toques acidentais durante os procedimentos, de conversas sussurradas no silêncio da noite. Helena sentia-se como uma adolescente novamente, seu coração disparando toda vez que se aproximava do quarto 405. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Encontrou Tiago sentado na beira da cama, seu rosto contorcido em uma expressão de dor que nada tinha a ver com seus ferimentos físicos. Sonhei com aquela noite. Ele disse assim que ela entrou, sem nem mesmo esperar que ela perguntasse. Ah, noite em que fugi. Helena congelou na porta, o prontuário apertado contra seu peito como um escudo. Estava em um restaurante em Buenos Aires. Ele continuou, sua voz rouca de emoção. Recebi uma ligação. Alguém me ameaçou. Disse que, se eu não desaparecesse, você... Tiago, ela o interrompeu, finalmente encontrando sua voz. Não precisa fazer isso agora. Preciso sim, ele insistiu, levantando-se com um gemido de dor. Preciso entender por que fiz o que fiz. Preciso... Suas pernas fraquejaram e Helena correu para ampará-lo, deixando o prontuário cair no processo. Por um momento ficaram assim, ele apoiado nela, suas respirações misturadas, o monitor cardíaco registrando a aceleração de seus batimentos. Me ajuda a lembrar. Ele sussurrou contra seu cabelo. Por favor, Helena, preciso saber a verdade. E se a verdade for pior do que imagina? Ela respondeu, ajudando-o a voltar para a cama. E se lembrar te transformar novamente naquele homem? Tiago segurou sua mão, impedindo-a de se afastar. O homem que te abandonou não era eu. Era alguém com medo, alguém sendo manipulado. Mas agora, um flash de dor cruzou seu rosto e ele pressionou a têmpora com a mão livre. Está tendo dores de cabeça de novo? Helena perguntou instantaneamente, entrando em modo profissional. São as memórias, ele explicou, ainda segurando sua mão. Vêm em flashes, como peças soltas de um quebra-cabeça. Vejo seu rosto naquela última noite, tão feliz, tão esperançosa. E então a ligação, as ameaças, o medo. Helena tentou soltar sua mão, mas ele a segurou mais forte. Tinha um envelope. Ele continuou, os olhos fechados em concentração. Fotos suas saindo. Do hospital, do café que você frequentava, até mesmo da sua casa. Eles sabiam tudo sobre você. Disseram que se eu não sumisse, você seria a próxima vítima do acidente. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Helena. Então era isso? Todo esse tempo ele estava tentando protegê-la? Por que não? Me contou? Ela perguntou, sua voz tremendo. Poderíamos ter enfrentado isso juntos. O homem que eu era... Tiago abriu os olhos, encontrando os dela. Ele achou que te abandonar era a única forma de te manter segura. Mas agora sei que foi covardia. Deveria ter lutado por nós. Nesse momento, um choro de bebê ecoou pelo corredor. Helena reconheceria aquele choro em qualquer lugar. Miguel estava na creche do hospital, apenas 2 andares abaixo. O aperto de Tiago em sua mão aumentou. Nosso filho, ele sussurrou. Eu nem sabia. Se tivesse sabido, o que teria feito diferente? Helena, perguntou finalmente soltando sua mão. Teria ficado e nos colocado em perigo? Teria te protegido, ele exclamou, frustração evidente em sua voz. Teria encontrado uma maneira de manter vocês dois seguros sem precisar abandoná-los. Outro flash de dor cruzou seu rosto, mais intenso. Desta vez, Helena imediatamente checou seus sinais vitais. Pressão elevada, batimentos acelerados. Chega por hoje, ela declarou firmemente. Essas memórias estão te desestabilizando. Não me importo,
ele respondeu teimosamente. Preciso lembrar de tudo. Preciso saber quem me ameaçou, por quê. E se lembrar, te transformar de volta naquele homem? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. E se todas essas memórias trouxerem de volta o Tiago que decidiu que era melhor nos abandonar? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Apenas o bip constante do monitor cardíaco e o choro distante de Miguel preenchiam o ar. Olha para mim, ele pediu suavemente. Quando ela não se moveu, ele continuou. Helena, por favor, olha para mim. Lentamente, ela ergueu os olhos para encontrar os dele. O homem que te abandonou estava perdido, com medo, sendo manipulado por pessoas perigosas. Ele disse, cada palavra carregada de emoção. Mas o homem que está aqui agora, este homem tem algo que aquele não tinha. O quê? Ela perguntou, mesmo temendo a resposta. A certeza de que nada, nem ameaças, nem medo, nem memórias perdidas, vale a pena se significa perder você e nosso filho novamente. As lágrimas que Helena estava segurando finalmente transbordaram. Era tão tentador acreditar nele, se permitir, sonhar com um recomeço. Doutor Mendonça? Uma voz interrompeu o momento. Clara estava na porta, segurando Miguel nos braços. Desculpem, mas ele está com febre e precisamos da Helena na pediatria. O mundo pareceu parar quando Tiago viu seu filho pela primeira vez desde que recuperou parte das memórias. Miguel, como se sentisse a intensidade do momento, parou de chorar e fixou seus olhinhos, tão parecidos com os do pai, no estranho. Na cama! Ele... Tiago engasgou com a emoção. Ele é perfeito! Helena rapidamente pegou Miguel dos braços de Clara, lutando contra o impulso de fugir do quarto. Posso... Tiago hesitou, estendendo a mão tremulamente. Posso tocá-lo? O pedido era tão simples, tão cheio de amor e arrependimento, que Helena sentiu seu coração se partir. Lentamente ela se aproximou da cama, permitindo que Tiago tocasse a mãozinha de Miguel. O bebê imediatamente agarrou o dedo do pai, arrancando uma risada emocionada de Tiago. Oi, campeão, ele sussurrou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Papai demorou muito para te conhecer, não é? Foi demais para Helena. Murmurando uma desculpa sobre a febre de Miguel, ela rapidamente saiu do quarto, seu coração batendo descompassado no peito. Mais tarde, depois de medicar Miguel e colocá-lo para dormir na creche, Helena se permitiu um momento de fraqueza na sala de descanso. As palavras de Tiago ecoavam em sua mente, misturadas com as memórias do homem que a abandonou. Seu telefone vibrou, uma mensagem de Clara. Ele passou a tarde toda perguntando sobre o Miguel, sobre os primeiros passos, primeira palavra, tudo. Nunca vi tanto arrependimento nos olhos de alguém. Helena fechou os olhos, deixando a exaustão tomar conta. Era tão difícil mantê-lo afastado, quando cada fibra de seu ser queria acreditar nele, dar uma segunda chance, permitir que Miguel tivesse o pai que merecia. Mas o medo ainda estava lá. Medo de que mais memórias trouxessem de volta o homem frio que a abandonou. Medo de que as pessoas que o ameaçaram reaparecessem. Medo de se entregar completamente e ser quebrada novamente. Porque agora não era apenas seu coração em jogo. Era o coração de Miguel também. E ela precisava proteger seu filho acima de tudo, mesmo que isso significasse protegê-lo do próprio pai. Mesmo que isso significasse proteger seu próprio coração do amor que nunca realmente morreu. O dia começou diferente no Hospital São Lucas. Helena notou assim que chegou para seu plantão, havia uma tensão no ar, sussurros nos corredores, olhares que a seguiam enquanto caminhava em direção ao quarto 405. Helena. Clara a interceptou antes que pudesse alcançar a porta. Espera, tem algo que você precisa saber. O rosto normalmente calmo de sua amiga estava tenso, preocupado. O que foi? Helena perguntou, seu coração já acelerando. Dr. Martinez passou a visita mais cedo hoje. Ele
Ele contou tudo para o Tiago. O mundo pareceu congelar. Como assim tudo? Sobre a gravidez, sobre como você descobriu depois que ele partiu, sobre como enfrentou tudo sozinha. Clara hesitou. Ele achou que Tiago já sabia, que vocês já tinham conversado sobre isso. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Todo esse tempo ela tinha controlado a narrativa, escolhido cuidadosamente o que contar e quando contar. Agora, um barulho vindo do quarto 405 a fez virar bruscamente. O som de algo quebrando, seguido por uma voz que ela conhecia bem, mas não era a voz suave das últimas semanas. Era a voz do Tiago de antes, fria e cortante. "Preciso entrar", ela declarou, suas mãos tremendo enquanto alcançava a maçaneta. Helena. Clara tentou impedi-la, mas ela já estava abrindo a porta. A cena dentro do quarto fez seu coração parar. Tiago estava de pé, o suporte de soro derrubado ao seu lado, seu rosto uma máscara de fúria e dor que ela nunca tinha visto antes. "Por que não me contou?" Ele perguntou assim que a viu, sua voz tremendo de raiva contida. "Todo esse tempo, você sabia que estava grávida quando parti?" Helena fechou a porta atrás de si, agradecendo mentalmente que Miguel estava seguro. "Na creche." "Sim. E não achou que eu tinha o direito de saber?" Ele deu um passo em sua direção, ignorando os fios dos monitores que ainda estavam conectados a seu corpo. "Não achou que eu merecia saber que tinha um filho?" Merecer? A palavra saiu como um tiro. "Você quer falar sobre merecer, Tiago? Que tal merecermos uma explicação quando você simplesmente desapareceu? Que tal eu merecer mais do que uma mensagem fria dizendo, 'Não me procure'?" "Eu estava tentando te proteger", ele gritou, passando as mãos pelos cabelos em frustração. "E eu estava tentando proteger nosso filho", ela devolveu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Proteger ele de um pai que foi capaz de abandonar sem olhar para trás. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Apenas o bip irregular do monitor cardíaco preenchida o ar tenso entre eles. "Conte-me tudo", ele exigiu, sua voz mais controlada agora, mas não menos intensa. "Desde o início." Helena respirou fundo, sentando na cadeira próxima à janela. "Descobri 3 dias depois que você partiu. Tentei te contar, Deus sabe como tentei. Ligações, mensagens, fui até seu apartamento, que eu já tinha deixado." Ele completou, a compreensão dolorosa em seus olhos. "Sim, ninguém sabia para onde você tinha ido. Seu antigo hospital, seus amigos, ninguém." Ela enxugou uma lágrima teimosa. "Então tive que tomar uma decisão." "Seguir em frente", ele murmurou, sentando pesadamente na beira da cama. "O que mais eu poderia fazer?" Helena perguntou, sua voz quebrando. Estava sozinha, grávida, assustada, e o homem que tinha prometido me amar para sempre tinha simplesmente evaporado. "Eu recebi ameaças", ele começou, mas ela o interrompeu. "Eu sei. Você me contou depois do acidente. Mas sabe o que é pior?" Ela se levantou, aproximando-se dele. "O Tiago que eu conheci, o homem por quem me apaixonei, teria lutado. Teria encontrado uma maneira de nos proteger juntos. Você não entende." "Não, você não entende." Ela estava tremendo agora, anos de mágoa transbordando. "Você não esteve lá quando tive que explicar para minha família que o pai do meu filho tinha desaparecido. Não esteve lá nas consultas de pré-natal, olhando casais felizes enquanto eu segurava o ultrassom sozinha. Não esteve lá quando Miguel nasceu, quando ele deu seus primeiros passos, disse suas primeiras palavras." A cada palavra ela via a dor se intensificar nos olhos dele. Bom, ele precisava sentir uma fração do que ela sentiu. "Miguel." Ele sussurrou o nome como uma prece. "Quem escolheu o nome?" "Eu." Ela respondeu, sua voz suavizando levemente. "Era o nome do seu avô. Você me contou uma vez como ele foi importante na sua vida.
Tiago fechou os olhos, mais lágrimas escapando. Ele tem... Ele tem algum problema de saúde? Alguma alergia? Eu deveria saber essas coisas. Ele é perfeitamente saudável, Helena respondeu. É um bebê feliz, amado, que nunca sentiu falta de nada. Exceto um pai, Tiago completou amargamente. Um pai que escolheu não estar presente. Eu não sabia, ele explodiu, levantando-se novamente. Se eu soubesse da gravidez... O quê? Helena o desafiou. Teria ficado? Teria ignorado as ameaças? Ou teria nos abandonado do mesmo jeito, só que com mais culpa? Tiago cambaleou como se tivesse levado um tapa, precisando se apoiar na parede. Eu não sei. O homem que eu era então, não sei o que ele teria feito. Exatamente. Helena suspirou, toda a raiva dando lugar ao cansaço. E é por isso que não contei quando você acordou do acidente, porque não sabia qual versão de você iria encontrar. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Lá fora, a vida do hospital continuava. Vozes distantes, passos apressados, monitores apitando. Mas, dentro do quarto 405, o tempo parecia ter parado. Me deixa conhecê-lo, Tiago finalmente pediu, sua voz quase um sussurro. Por favor, não como seu pai ainda, se você não confiar em mim. Mas apenas me deixa fazer parte da vida dele de alguma forma. Helena estudou o homem à sua frente. O Tiago de agora era uma mistura curiosa. Tinha a vulnerabilidade do homem que acordou sem memórias, mas também sombras do homem que a abandonou. Era como observar duas versões dele lutando internamente. Não posso passar por isso de novo, ela declarou suavemente. Não posso arriscar Miguel se apegar a você e então... Eu não vou embora, ele a interrompeu, dando um passo em sua direção. Não desta vez, não agora que sei de tudo. Palavras, ela respondeu tristemente. Você já me fez tantas promessas antes. Então me deixa provar com ações. Ele implorou. Me deixa mostrar que mudei, que posso ser o pai que Miguel merece, o homem que você merece. Antes que ela pudesse responder, um choro familiar ecoou pelo corredor. Miguel estava acordado de sua soneca e, pelo som, não estava feliz. Vai, Tiago disse, notando como ela instantaneamente se virou para a porta. Ele precisa de você. Helena hesitou na porta, virando-se uma última vez. Preciso de tempo, Tiago, para pensar, para processar tudo isso. Eu sei, ele assentiu. Um pequeno sorriso triste em seus lábios. Mas saiba que vou estar aqui. Não vou desistir de vocês desta vez. Enquanto caminhava em direção à creche, Helena sentia o peso de todas as verdades finalmente reveladas. Parte dela queria correr, proteger seu coração e o de Miguel de mais dor. Mas outra parte, a parte que nunca deixou de amar Tiago, queria acreditar que pessoas podiam mudar, que segundas chances eram possíveis. O que ela não sabia era que destino tinha outros planos. Porque enquanto ela pegava Miguel no colo, enquanto Tiago lutava com suas memórias e arrependimentos no quarto 405, uma figura sombria observava tudo de longe. As mesmas pessoas que haviam ameaçado Tiago no passado não tinham desistido. E agora, com ele recuperando as memórias, com a verdade vindo à tona, o jogo estava apenas começando. A manhã estava clara no Hospital São Lucas quando Helena chegou para seu plantão, Miguel aninhado em seus braços. Depois de muito pensar, depois de noites em claro pesando todos os prós e contras, ela havia tomado uma decisão. Era hora de deixar Tiago segurar seu filho. Tem certeza? Clara perguntou enquanto ajudava Helena a trocar Miguel. O bebê estava especialmente bonito naquela manhã, usando o macacão azul que combinava perfeitamente com seus olhos, os mesmos olhos do pai. Não, Helena admitiu, ajustando o pequeno laço no pescoço do filho.
Mas ele merece essa chance. Miguel merece essa chance. O caminho até o quarto 405 nunca pareceu tão longo. Cada passo ecoava pelos corredores como um prenúncio do momento que mudaria suas vidas para sempre. Miguel, sentindo a tensão da mãe, agarrava-se a ela com mais força que o normal. Quando chegaram à porta, Helena parou por um momento, respirando fundo. Através do vidro, podia ver Tiago sentado na poltrona próxima à janela. Ele estava mais forte agora, quase recuperado do acidente. O sol da manhã banhava seu perfil, destacando as pequenas cicatrizes que ainda marcavam seu rosto. Cicatrizes que, de alguma forma, o tornavam ainda mais bonito. "Podemos entrar?" Ela perguntou suavemente, batendo na porta. Tiago se virou e a expressão em seu rosto, quando viu Miguel, fez o coração de Helena falhar uma batida. Era puro amor, misturado com medo, ansiedade e uma dose devastadora de arrependimento. Tiago começou, sua voz tremendo. "Ele está tão grande." Helena entrou no quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Miguel, curioso como sempre, observava o estranho com seus grandes olhos atentos. "Miguel", Helena falou suavemente para o filho, "tem alguém muito especial que quer te conhecer." Tiago se levantou lentamente, como se temesse que movimentos bruscos pudessem fazê-los desaparecer. "Posso?" ele perguntou, estendendo os braços hesitantemente. Helena sentiu seu coração apertar. Era o momento da verdade. Lentamente, com todo o cuidado do mundo, ela transferiu Miguel para os braços do pai. O tempo pareceu parar. Miguel, normalmente tão desconfiado com estranhos, não chorou. Ao invés disso, ele fixou seus olhinhos nos de Tiago, como se reconhecesse algo familiar ali. Uma de suas mãozinhas alcançou o rosto do pai, tocando suavemente uma das cicatrizes. Foi quando aconteceu. Tiago emitiu um som estrangulado, suas pernas fraquejando. Helena rapidamente pegou Miguel de volta, enquanto Clara, que havia ficado de guarda na porta, correu para ajudar Tiago a sentar. "O que foi?" Helena perguntou assustada. "Você está bem?" "Lembrei." Ele sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Meu Deus, Helena, lembrei de tudo." O monitor cardíaco começou a apitar mais rápido, registrando a agitação dele. "Aquela noite", ele continuou, sua voz embargada. "O jantar que você preparou, você estava diferente, radiante. Ia me contar sobre a gravidez, não é?" Helena assentiu, incapaz de falar através do nó em sua garganta. "Mas eu nunca cheguei." Ele fechou os olhos, a dor da memória evidente em cada linha de seu rosto. Porque horas antes recebi aquele envelope. As fotos, as ameaças. Eles sabiam sobre o esquema de falsificação de laudos no hospital. Sabiam que eu tinha descoberto tudo. Miguel, sentindo a tensão no ar, começou a choramingar suavemente. Helena o embalou, sussurrando palavras de conforto. "Disseram que se eu não desaparecesse, você seria a próxima vítima." Tiago continuou, seus olhos fixos no filho. "Mostraram fotos suas saindo do hospital, do café que você frequentava. Disseram que acidentes acontecem todos os dias com enfermeiras distraídas. Então, você fugiu", Helena completou suavemente, "para me proteger. Fui um covarde", ele declarou, estendendo a mão para tocar a mãozinha de Miguel. "Deveria ter ficado, ter lutado, se eu soubesse da gravidez." "O que teria feito diferente?" Helena perguntou, sentando-se na beira da cama com Miguel. "Tudo", ele respondeu sem hesitar. "Teria te contado a verdade, teria procurado ajuda, proteção, nunca teria deixado vocês sozinhos." Miguel escolheu esse momento para soltar uma de suas risadinhas contagiantes, quebrando a tensão no ar. Sem pensar, Helena permitiu que Tiago o pegasse novamente.
Desta vez, quando pai e filho se olharam, não houve flashbacks dolorosos. Apenas uma conexão pura, instantânea, como se o sangue que compartilhavam cantasse em reconhecimento. Oi, campeão, Tiago sussurrou, sua voz tremendo. De emoção. Papai demorou muito para te conhecer, não foi? Mas prometo que vou compensar cada segundo perdido. Tiago, Helena começou preocupada. Não. Ele a interrompeu gentilmente. Sei o que vai dizer, que preciso ir devagar, que não posso fazer promessas, e você está certa. Mas olha para ele, Helena. Olha como é perfeito. Como posso não querer fazer parte da vida dele? Miguel, como se entendesse a gravidade do momento, descansou sua cabecinha no ombro do pai, seus olhinhos começando a pesar com sono. Ele nunca dorme assim com estranhos. Helena comentou, surpresa. Porque não sou um estranho, Tiago respondeu, suavemente. Sou pai dele, mesmo que tenha demorado tanto para assumir esse papel. Enquanto observava pai e filho juntos, Helena sentiu algo derreter em seu coração. Era como se uma parede invisível, construída com anos de mágoa e desconfiança, começasse a apresentar suas primeiras rachaduras. As pessoas que te ameaçaram, ela começou hesitantemente. Elas ainda estão por aí? O rosto de Tiago ficou sério. Provavelmente, mas agora é diferente. Por quê? Porque agora tenho algo pelo que lutar, ele respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Tenho uma família para proteger, e desta vez vou fazer isso da maneira certa. Miguel havia adormecido completamente agora. Sua respiração suave, criando uma melodia tranquila no quarto. Era uma cena que Helena nunca imaginou presenciar. Seu filho nos braços do pai, tão natural, tão certo. Vou descobrir quem são. Tiago prometeu, sua voz baixa para não acordar o bebê. Vou expor o esquema, fazer eles pagarem por cada momento que perdi com vocês. Não sozinho, Helena se viu dizendo. Desta vez, fazemos isso juntos. O olhar que Tiago lhe deu estava cheio de amor, gratidão e promessa. Era o olhar do homem por quem ela se apaixonou, misturado com a força de alguém que havia aprendido da maneira mais dura o preço de suas escolhas. Mas enquanto observavam seu filho dormir, nenhum dos dois percebeu a sombra que passou rapidamente pela janela do quarto. A mesma sombra que há 1 ano havia destruído suas vidas uma vez. O passado estava voltando para assombrá-los, e desta vez tinha muito mais a perder. O dia da alta de Tiago chegou, com uma mistura de ansiedade e apreensão. Helena ajustava o pequeno jaleco branco que Miguel usava, um presente surpresa de Clara para celebrar o momento, quando ouviu a comoção no corredor. Enfermeira Santos. Um dos seguranças do hospital corria em sua direção. O Dr. Martinez pediu que você e o bebê não saiam da sala de descanso. Houve um disparo cortou o ar, seguido por gritos. Helena instintivamente apertou Miguel contra o peito, seu coração disparando. O que está acontecendo? Os homens, o segurança respondeu, trancando a porta. Os mesmos que ameaçaram o Dr. Mendonça. Eles estão aqui. O mundo de Helena pareceu congelar. Seu primeiro pensamento foi: Tiago. Ele deveria estar se preparando para a alta no quarto 405, do outro lado do hospital. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Tiago. Eles vieram terminar o que começaram. Mas desta vez estou preparado. Fique com Miguel. Confie em mim. Não, ela sussurrou, as lágrimas começando a se formar. Não podia perdê-lo agora. Não quando finalmente tinham uma chance de ser uma família. Miguel, sentindo a tensão, começou a chorar baixinho. Helena o embalou sussurrando palavras de conforto enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Foi quando ouviu a voz dele. Acabou, Rodrigues. A voz de Tiago ecoava pelo corredor. A polícia está a caminho. Todas as provas do esquema de falsificação já foram enviadas para a procuradoria. Você acha que isso importa?
Uma voz desconhecida respondeu. Acha que algumas provas vão me deter? Você deveria ter ficado longe, Mendonça. Deveria ter permanecido morto. Outro tiro. O som de vidro quebrando. Helena não podia mais ficar parada. Entregou Miguel para Clara, que havia se escondido com ela. Helena, não! Sua amiga tentou impedi-la. Cuida do meu filho, ela pediu, já destrancando a porta. Se algo acontecer, nada vai acontecer, Clara respondeu firmemente. Vai, salva o pai do seu filho. Helena correu pelos corredores que conhecia tão bem, seu coração martelando contra o peito. Os anos de experiência como enfermeira de emergência a guiavam. Sabia exatamente onde encontrar o que precisava. Quando chegou perto do quarto 405, a cena a fez parar por um momento. Tiago estava de pé, enfrentando um homem armado. Mesmo ferido, mesmo em desvantagem, ele se mantinha firme. Sabe por que voltei? Tiago perguntou, sua voz calma, apesar do perigo. Não foi pelo acidente, foi pelo amor. O mesmo amor que você tentou destruir com suas ameaças. Amor? Rodrigues riu amargamente. Amor não paga contas, Mendonça. Amor não compra influência. Não, Helena se ouviu dizendo, entrando no campo de visão deles. Em suas mãos, uma seringa. Mas amor nos dá coragem. Tudo aconteceu em segundos. Rodrigues virou a arma para ela. Tiago gritou seu nome. Helena, movida por anos de treinamento e pelo desespero de proteger sua família, jogou a seringa com precisão cirúrgica. A agulha atingiu o pescoço de Rodrigues. O sedativo forte, o mesmo usado em emergências psiquiátricas, começou a fazer efeito imediatamente. Ele não completou a frase. A arma caiu de sua mão enquanto ele cambaleava. Tiago agiu rapidamente, chutando a arma para longe e imobilizando Rodrigues antes que ele caísse completamente. O som de sirenes encheu o ar. A polícia finalmente. Helena, Tiago chamou, ainda segurando Rodrigues. Você é louca? Podia ter. Ela o interrompeu com um beijo. Não um beijo suave ou hesitante, mas um beijo desesperado, cheio de medo e alívio e amor. Tanto amor que parecia transbordar. Nunca mais. Ela sussurrou contra seus lábios. Nunca mais vou deixar alguém nos separar. Nunca mais, ele prometeu, abraçando-a com força enquanto os policiais invadiam o corredor. As horas seguintes foram um borrão de depoimentos, policiais e jornalistas. A história do esquema de falsificação de laudos, das ameaças, do médico que escolheu proteger a mulher que amava. Tudo veio à tona, mas Helena mal registrava o caos ao seu redor. Tudo que importava era Tiago, Miguel e o futuro que finalmente poderiam ter juntos. Quando a poeira baixou, quando o hospital voltou à sua rotina normal, eles se encontraram novamente no quarto 405. Miguel dormia pacificamente no colo do pai, alheio ao drama que quase destruiu sua família mais uma vez. Sabia que foi aqui que me apaixonei por você pela primeira vez? Tiago comentou suavemente, ajustando o pequeno jaleco de Miguel. Você era estagiária, tão dedicada, tão apaixonada pelo que fazia, e você era o médico arrogante que achava que sabia tudo. Ela provocou, sentando ao lado deles na cama. Era, ele admitiu com um sorriso, até você me ensinar que havia coisas muito mais importantes que status ou carreira. Como amor, como família, ele corrigiu, pegando algo do bolso do jaleco com sua mão livre. Uma pequena caixa de veludo. O coração de Helena parou. Não é o anel que comprei há 1 ano, ele explicou, abrindo a caixa para revelar um delicado solitário. Aquele se perdeu junto com o homem que eu era. Este é uma promessa do homem que me tornei, do homem que quero ser para você e para nosso filho. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena, enquanto Tiago continuava. Sei que não. Mereço uma segunda chance. Sei que te machuquei de formas que palavras não podem consertar.
Mas se você me aceitar, se me der a honra de ser seu marido, prometo passar cada dia da minha vida provando que o amor pode curar todas as feridas. Tiago, case comigo, Helena. Ele pediu, seus olhos brilhando com amor e esperança. Não, porque é o destino. Não porque temos um filho juntos, mas porque escolhemos um ao outro. Porque nosso amor foi forte o suficiente para sobreviver a tudo. Miguel escolheu esse momento para abrir os olhos, soltando uma de suas risadinhas contagiantes, como se aprovasse o pedido do pai. Sim, Helena respondeu, sua voz embargada de emoção. Sim, sim, 1000 vezes sim. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como se sempre tivesse pertencido ali, como se estivesse apenas esperando o momento certo, o momento em que ambos estivessem prontos para este novo começo. Eu te amo, Tiago sussurrou, puxando-a para um beijo suave, enquanto Miguel batia palminhas entre eles. E ali, no mesmo quarto onde tudo havia recomeçado, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de redenção, de segundas chances, de um amor forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Porque às vezes o destino nos leva por caminhos tortuosos apenas para nos mostrar que alguns amores são inevitáveis. Que algumas histórias, não importa quantas reviravoltas tenham, sempre encontram seu caminho para um final feliz. E esta era apenas o começo da história mais bonita de todas. A história de uma família que escolheu o amor acima de tudo. Miguel cresceria sabendo que seus pais lutaram por esse amor, que enfrentaram medos, superaram obstáculos e nunca desistiram um do outro, porque no final não são os momentos perfeitos que definem uma história de amor, são as batalhas que escolhemos lutar, são as pessoas por quem escolhemos ficar e são os corações que escolhem acreditar que o amor, o verdadeiro amor, sempre vale a pena. Fim.